Primeiro veio a aproximação com o presidente Jair Bolsonaro e o pacto entre governo e Centrão. O mês era abril, o ano 2020. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou pro lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, aqui valeu. Depois, já nas graças do Planalto, veio a eleição de Arthur Lira para presidir a Câmara dos Deputados. E com ela o poder para retalhar adversários. Era fevereiro de 2021. Na primeira vez que se dirigiu ao plenário como novo presidente da Câmara, defendeu tratamento igualitário entre os partidos e parlamentares. Mas no primeiro ato, o primeiro conflito. Arthur Lira anulou a decisão de Rodrigo Maia, tomada horas antes, que reconheceu o registro do bloco de partidos ligado ao adversário, Baleia Rossi. O poder também serve para conquistar apoio, seja as suas pretensões ou as do Palácio do Planalto. Lira passou a comandar o orçamento secreto, por meio da repartição do bolo das chamadas emendas de relator. Somente este ano são 16 bilhões e 500 milhões de reais que irrigam prioritariamente aliados do governo e o círculo mais próximo ao deputado. A tal isonomia prometida no ato de posse ficou pelo caminho. O que você cria na prática com essa emenda de relator é uma barganha institucionalizada, porque ela não vai ser igual para todos os parlamentares. E finalmente, essa semana, Lira mostrou o quanto já acumula de poder. Diante da urgência para aprovar a PEC eleitoral, que libera 41 bilhões de reais para o governo gastar até o final do ano, o presidente da Câmara atropelou o regimento. Lira percebeu que o estado de emergência, a muleta inventada para driblar a lei eleitoral, corria riscos pela falta de quórum. Resolveu baixar um ato que liberou a presença virtual dos parlamentares. Fim de papo. Muitos deputados registraram votos e presença de forma virtual, não presencial, não estão aqui, o plenário está vazio, mas fato é que a PEC eleitoral está aprovada, portanto, em 2 turnos aqui na Câmara dos Deputados. E é nesse ambiente que as comparações com o uma vez todo poderoso Eduardo Cunha, que presidiu a sessão do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, se tornam mais frequentes. Afinal, o que une esses dois personagens? Como Lira se equilibra entre alianças e ameaças? E até onde vai sua disposição para manter a aliança com Jair Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Malu Gaspar. Fique com a gente. Malu Gaspar, você escreveu uma coluna importante na quinta-feira comparando a atuação do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, com o antigo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nem tão antigo assim. E em dado momento você menciona que os mais antigos na Câmara, em Brasília, afirmam que o Arthur Lira é um Eduardo Cunha sem escrúpulos. Ocorre que a gente estava acostumado a ouvir que o Eduardo Cunha era sem escrúpulos. Por que essa qualificação que tem sido dada ao atual presidente? Para você ver a situação em que nos encontramos, né, Maltic? Até eu mesmo me surpreendi de ouvir essa qualificação, essa classificação para o Arthur Lira, porque a gente sempre ouviu dizer que o Eduardo Cunha não tinha limites. Mas a gente acaba de descobrir que tem coisa pior, né? Então, por quê? Vamos explicar para o ouvinte por que isso. Porque, na verdade, a explicação que me deram foi o Eduardo Cunha manobrava o regimento da Câmara, dava interpretações para esse regimento muitas vezes absurdas e com as quais a maior parte das pessoas sensatas não concordavam, mas ele operava ali de acordo com o regimento, sempre tendo o regimento como referência. No caso do Arthur Lira, ele simplesmente dá uma de Luís XIV, o regimento sou eu, e se o regimento não diz o que eu quero, eu
rasga o regimento. O exemplo foi o que aconteceu ontem, né? Ele mudou a regra no meio do jogo e o mais curioso, que não está na coluna, mas o ouvinte vai poder conferir, ele mudou a regra para aquela votação e 2 dias depois a regra volta a ser a que era antes. Quer dizer, se isso não é um casuísmo, não sei o que é. E aí o que a gente ouvia ontem, e o que eu tenho ouvido, na verdade, já há algum tempo, quando a gente conversa com pessoas na Câmara sobre a atuação do Arthur Lira, é sempre a seguinte frase: isso nem Eduardo Cunha faria. E aí daí foi a ideia que eu tive de escrever a coluna, porque realmente acho que o exemplo de ontem foi um extremo de um padrão que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem apresentado na sua atuação. Agora, Malu, vamos relembrar a origem do Lira. Ele foi tropa de choque do Eduardo Cunha e na presidência da CCJ adiou ao máximo a tramitação do pedido para tirar o mandato do chefe, né? É isso aí, Carol, ele aprendeu direitinho as lições, né? Por isso que eu estou dizendo que a criatura superou o criador. Na verdade, o Lira é um deputado de Alagoas que se engajou aí nessa tropa de choque do Eduardo Cunha, que era um grupo de deputados que ele tinha, que fazia todo esse jogo regimental na Câmara e, na época, serviam muito bem para tirar coisas do governo, que era o governo Dilma, e com o qual o Cunha tinha permanentes embates, né? Então, ele aprendeu direitinho, né? Inclusive, é curioso, você falou essa coisa da tropa de choque da comissão, não só isso, quando chegou no plenário, que o Cunha já era considerado um dead man walking, assim, um cara já politicamente condenado, até o final, Lira votou contra a cassação dele. Foram poucos os defensores de Eduardo Cunha em plenário. Na verdade, houve uma votação expressiva pela cassação. Foram só 10 votos contra a cassação e o Lira era um desses deputados. Agora, Malu, a gente sabe por qual razão o Arthur Lira tem tanto poder no Congresso, porque ele tem a chave do orçamento secreto, ele distribui o dinheiro a seu bel prazer. Agora, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele continua muito forte, inclusive ele consegue se articular no âmbito do judiciário, ele consegue se articular no âmbito, naturalmente, do executivo, do qual ele é super aliado. Como é que ele consegue ter essas duas personas, uma persona que pode ser considerada bastante autoritária, no sentido de fazer a sua vontade sempre prevalecer, e ao mesmo tempo continua tendo essa rede que o fortalece, inclusive em outros poderes? Bom, acho que é um mix de causas, né? Essa coisa do orçamento secreto não é desprezível, ela é muito importante, porque o fato dele ter o controle do orçamento secreto faz com que ele tenha o controle de muitos votos, né? E o judiciário, embora seja um outro poder, também depende da Câmara em várias questões. Recentemente, o próprio, da Câmara e do Congresso em geral, né, o próprio judiciário teve votadas questões como salários, quinquênios, reajustes, auxílios, a lei da improbidade administrativa que mexe com a atuação do judiciário. Então, essas questões se misturam. Dá para dizer que ele sabe ler as prioridades de cada um e atua de forma a agradar no que é mais importante para depois conseguir o que deseja? Agradar quando interessa e ameaçar quando interessa também, né? Você falou que ele é poderoso e articulado, ele mas ele também é bastante temido. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Né? Aí ele agrada, aí é o típico Eduardo Cunha, e não só Eduardo Cunha, quando você tem um político assim tão poderoso, é comum que eles ajam assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Não é o velho ditado. Vamos lembrar, por exemplo, você falou em articulação com o judiciário, uma coisa que em outros tempos seria mal vista. No Brasil de hoje passou despercebido. Um jantar que ele fez em homenagem ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes, promovendo um congraçamento entre deputados, senadores, ministros do Supremo, militares, em torno de um ministro específico, o Gilmar Mendes. Com direito a um encontro numa sala fechada entre os dois grandes adversários, talvez inimigos, hoje na política brasileira, que é o presidente Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Exatamente. Então, ele é hoje um personagem-chave. É impossível você entender o que está acontecendo hoje no Brasil sem entender como quem é o Arthur Lira
e como ele funciona. E isso que você falou é essencial. É uma pessoa que transita em todos os mundos, que tem muito poder, que é sustentado pelo orçamento secreto, mas sabe usar isso. Ele teve um professor, que foi o Eduardo Cunha, que, aliás, continua em Brasília, está em Brasília, continua atuando nos bastidores, tem conversado com deputados de todos os matizes ali e muito envolvido na campanha à reeleição do presidente Bolsonaro. Então, na verdade, lembra com o Supremo, com tudo? É o que a gente está vendo hoje. Não necessariamente o Arthur Lira, nessa hora, segue os interesses do governo. Ele tem a sua própria articulação com o Supremo. Ele, inclusive, foi denunciado para o Supremo pela Procuradoria-Geral da República, e depois a Procuradoria retirou a denúncia, o que demonstra, mais uma vez, isso que você está dizendo, é uma figura articuladíssima e muito poderosa. E acho que tem a ver essa atuação Eduardo Cunha, essa coisa dele, da criatura superar o criador, tem a ver com isso. Quanto mais poder você tem, mais você ousa, né? E isso que o Arthur Lira tem hoje, esse poder que ele tem hoje do orçamento secreto, o Eduardo Cunha não tinha. Então, o Eduardo Cunha tinha que ser mais, vamos dizer, refinado, sofisticado. Ele tinha que usar outros estratagemas para conseguir o que hoje o Arthur Lira pode conseguir sem grandes esforços, porque, ele está do lado do governo, então não só ele tem o orçamento secreto, como ele tem a máquina e o presidente da República. E 2, ele tem todo esse dinheiro, toda essa bancada. Então, para ele é mais fácil. Ele não tem que se preocupar em justificar suas próprias decisões. Ele pode fazer o que ele fez ontem. Assim, a lei é essa, então eu mudo, assino aqui um ato da Câmara, não pergunto nada para ninguém, mudo, voto, passo por cima de todo mundo e beleza. Vai dormir tranquilo porque não tem ninguém se opondo a ele, né? Vamos lembrar que a oposição também votou pela PEC. Então tá tudo junto e misturado em Brasília, e o Arthur Lira é o símbolo disso tudo. Malu, falando um pouquinho mais dessas noites, dessa votação da PEC Kamikaze, a gente percebeu que ele rasgou o regimento, como você mencionou, decidiu fazer uma mudança muito casuística, e a gente sabe, você morou 5 anos em Brasília, você acompanha muito de perto Brasília há muito tempo, eu morei há 10 anos, sempre teve no Congresso aquelas figuras, os guardiões da Constituição, os guardiões do regimento, que se insurgiam toda hora que houvesse uma manobra, uma espécie de golpe regimental. Isso acabou? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que essa figura está muito fragilizada por toda essa nova lógica que existe no Congresso. Essas pessoas existem, mas elas estão muito sujeitas a conveniências político-eleitorais, né? Eu acho que nesse momento você até tem mais figuras políticas preocupadas com o regimento, com a lei, com a Constituição no Senado do que na Câmara. Mas a verdade é que a gente vive um momento de tanto ataque às instituições, tanta fragilização das instituições, que fica parecendo que esse negócio de defender regimento é uma coisa meio dinossáurica, sabe? Parece que é uma coisa meio mas começa de outro... por aí a defesa das instituições, né? Exatamente. Na miúda, porque depois abriu a porteira. Não, né? basta ver o estado de emergência eleitoral, né? O casuísmo chegou a um ponto de que agora nós estamos num estado de emergência. O estado de emergência, ele sempre existiu. Nós tivemos a Covid, a pobreza recrudesceu, você tem um aumento da pobreza muito grande. Isso não foi descoberto no mês passado, mas o governo fingiu que não estava vendo para poder empurrar essa situação para o ponto em que nós chegamos e colocar todo mundo, oposição, independentes, todos os políticos numa situação de dizer, mas você não quer aprovar um estado de emergência que facilita ou que beneficia ou que resgata os pobres da situação crítica que eles estão? Então, quer dizer, a gente deixou chegar nesse ponto. Quando eu falo a gente, o eleitor, os políticos brasileiros, a sociedade como um todo. Tem uma notícia no Jornal Globo hoje que é super importante, que é de que o governo Bolsonaro foi o que mais alterou a Constituição brasileira na democracia. Quer dizer, estão se achando livres para fazer o que quiserem. Gente, mudar a Constituição é uma coisa muito importante. Não é qualquer coisa que você faz do carro falando no WhatsApp, como aconteceu agora, né? Gente que estava no carro, gente que estava em casa. É tão importante que se exigia o voto presencial, né? Justamente
pela nobreza que deveria ter a Constituição. Virou uma avacalhação, e isso é uma preocupação. E aí aqueles que acham que é um raciocínio muito claro do ponto de vista da oposição, vamos deixar, porque a gente não pode falar que está zelando pelas contas públicas no momento em que realmente a pobreza está uma questão muito grave, e depois a gente resolve porque o Bolsonaro vai perder mesmo. Esse é o raciocínio. Não tem problema porque a gente está tão na frente que o Bolsonaro vai perder mesmo que ele gaste todo esse dinheiro fazendo casuísmo eleitoral, gente, distribuindo cesta básica. O Congresso aprovou uma permissão para que o governo federal distribua cesta básica na véspera da eleição. Bom, se isso não é uma compra de voto, eu não sei o que é. A gente quer que os pobres sejam resgatados da pobreza, lógico, mas não assim. Né? Então, acho que seria importante que vozes lúcidas se erguessem nesse momento, mas eu não me sinto nem um pouco confiante de que elas ainda existam. Arthur Lira ameaçou e o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, deixou o cargo nesta segunda-feira. A decisão ocorreu depois de o presidente da Câmara publicar um texto no jornal Folha de São Paulo em que sinalizou que iria instalar uma comissão parlamentar de inquérito e investigar os diretores e seus familiares. Malu, e a gente está falando de influência, de poder dentro do Congresso. É claro que o Lira tem muito porque tem a chave do cofre, mas ele se arvora, inclusive, a dar pitaco fora, né? Ele entrou em rota de colisão, por exemplo, com o presidente da Petrobras, o ex-presidente da Petrobras, quando disse que não ia renunciar. O Lira foi para as redes sociais ameaçar, inclusive, abrir uma CPI. Exatamente, porque ele não concebia o fato de um presidente da Petrobras atrapalhar os planos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro e, por tabela, dele próprio, né? Assim, vamos lembrar que naquele momento específico, os preços dos combustíveis estavam vindo de uma sequência de altas que a gente sabe que foram provocadas pela alta do petróleo, pelo fato de que a Petrobras, depois de todos os escândalos que a gente presenciou nos últimos governos, criou uma política de governança rígida, de respeito à paridade dos preços internacionais do petróleo, que estava realmente causando problemas para o presidente Jair Bolsonaro. Então, Lira foi lá e achou que bastava pedir a demissão, pedir não, né? Exigir a demissão do presidente da Petrobras. Só que o que aconteceu? O presidente da Petrobras se demitiu e a paridade de preços continua lá, porque existe essa lei das estatais e existem outras regras que foram aprovadas depois do Petrolão que impedem que você faça o que você quiser. A Petrobras não é a Câmara dos Deputados, então ele enfrentou esse obstáculo, conseguiu, tirou o cara da Petrobras e continuamos aí com essa mesma política de preços, porque não é assim, né? Você tem outras regras para seguir. Malu, falar um pouquinho mais dessa relação do Lira com o presidente Jair Bolsonaro. Né? O Centrão, né, que tem o Lira e o próprio Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, como os dois grandes líderes, tem um problema sério que é a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro perder nas urnas ou mesmo tentar quebrar a institucionalidade de alguma forma nesse período. Até onde vai o apoio do Lira ao presidente Jair Bolsonaro? E o pessoal com quem você conversa não acha estranho que ele mantenha o pé firme nessa aliança, apesar de todos os sinais estranhos que o presidente dá em relação à própria democracia? Olha, Maltic, na verdade, o apoio do Lira é mais fiel do que eu imaginei que fosse no começo e realmente surpreende que seja tão enfático, né? Porque o que a gente está acostumado a ver o Centrão fazer é pular do barco quando o barco começa a afundar. Porém, eu fico pensando, dada essa nova circunstância em que existe esse orçamento secreto para ser gasto e existe uma eleição para a própria presidência da Câmara, para a presidência do Senado em janeiro de 2023, estrategicamente não é interessante para o Arthur Lira pular do barco agora. Pense que o PT, a gente sabe como o PT governa, também tem sua forma de funcionar.
E ela não é dando o orçamento secreto para o Congresso fazer o que quiser. O que eu acho que o Arthur Lira vê, que é evidente para quem conhece bem a política? Se o PT ganhar a eleição e vier a governar o Brasil, ele não vai conseguir operar o orçamento secreto como ele opera hoje. Porque o presidente Bolsonaro, como não tem habilidade política, não gosta de fazer articulação política, simplesmente entregou isso para o Centrão. Centrão, Arthur Lira e Ciro Nogueira principalmente. A gente vai falar agora do orçamento secreto em 2022. Um levantamento exclusivo aqui da Globo News mostra que Alagoas, um dos estados menos populosos, é o 4º mais agraciado com emendas de relator. Alagoas, só para a gente lembrar, é o reduto eleitoral do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, para ele é muito confortável. O Bolsonaro pode ser ruim para a democracia, pode estar tomando medidas desastrosas do ponto de vista econômico, mas ele não quer saber porque para ele está confortável. Se o PT entra, o PT vai ocupar os espaços de poder e não vai permitir que a decisão sobre o orçamento seja esteja tão entregue nas mãos da Câmara dos Deputados. É porque o PT funciona de forma diferente. Desculpa. O PT tem uma outra forma de governar e que a gente conhece. Então, ele vai ter que repartir esse poder. Para ele, não interessa. Ele vai fazer isso? Eu aposto com você que vai. No momento em que ficar evidente que o Bolsonaro não tem chance, se é que isso vai acontecer, mas se isso vier a acontecer, o Centrão vai lançar suas pontes, o Centrão Lira, Ciro Nogueira e companhia vão lançar suas pontes para o governo do PT. Isso é um dado, basicamente. Eu trato isso como uma coisa inevitável. Mas, primeiro, antes disso, ele vai fazer tudo o que ele puder para manter o status quo. Até porque ele não tem o que perder. Até a eleição, ele pode usar o orçamento secreto como ele quiser. Tem muitas coisas para serem discutidas ainda na Câmara, apesar da questão de que todos os deputados estão nas suas bases. Então, ele ainda tem um tempo aí para atuar em favor do governo. E aí, aquela coisa, né? Se o Bolsonaro crescer e vier a superar o presidente Lula, o Lira é um grande fiador de tudo isso. Então, assim, para ele é um jogo que é ganha-ganha praticamente, né? Ele não tem o que perder nesse momento com essa estratégia que ele está adotando. Ele está tentando também se cacifar justamente para esse possível novo governo, né, Malu? Porque se o Lula ganha, com o Lira fortalecido, com orçamento secreto aprovado para 2023, e precisando de apoio no Congresso para aprovar medidas importantes, ele quer rever, por exemplo, reforma trabalhista, quer rever teto de gastos, não vai ser simples sem o apoio do Congresso. Então, acho que o cálculo também é esse, né? O Lira entra fortalecido para discutir aí com o novo presidente. Sim, e o Lula sabe disso. Tanto assim que ontem ele foi visitar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não foi à toa. Ele também tá vendo o jogo e está vendo que ele vai precisar de aliados no Congresso. Rodrigo Pacheco, que não disputa a reeleição, ainda tem mais 4 anos de mandato e vai tentar se reeleger, aí sim, reeleger presidente do Senado Federal. Ele é presidente do Senado e tem direito a mais uma reeleição. Então, quer dizer, se ele aposta na vitória do Lula e o Lula ganha, no ano que vem, Rodrigo Pacheco já se coloca numa posição melhor para disputar a presidência do Senado com o apoio do novo governo. Então, para ele é bem interessante isso e para o Lula também. Tem uma oposição à Câmara no Senado. Você faz um jogo de enfraquecer o Lira para poder negociar em melhores condições. Ninguém quer negociar com um adversário forte e nem com um aliado forte, né? Malu, você acha que é reversível esse quadro que a gente tem hoje de tanto poder orçamentário concentrado nas mãos do Legislativo? Tem uma distorção aí, né? Tradicionalmente, verbas eram liberadas pelo Executivo, pelos ministérios. Como você disse, o governo Bolsonaro é tão fraco que terceirizou essa distribuição de verbas. Mas para retomar aí a normalidade vai ser complicado, né? Olha, o ideal, Carol, seria que a gente chegasse a um meio termo. Por quê? Porque existe uma discussão que é, sim, legítima sobre dar aos parlamentares mais margem de manobra para destinar para suas bases recursos que são necessários. O que aconteceu nessa legislatura?
os parlamentares pegaram esse princípio que é bom e transformaram numa completa bagunça, porque hoje eles destinam os recursos, quem diz para onde vai o dinheiro na Câmara é o Lira, no Senado é o Pacheco, e ninguém precisa dar satisfação de nada para ninguém. É por isso que se chama orçamento secreto. Você não consegue ver para onde os recursos estão indo, qual é o critério e por que nesse momento e não em outro, enfim, é difícil de fiscalizar a execução das verbas. Esse é que é o problema do orçamento secreto. Eu não sei te dizer se num futuro governo petista, por exemplo, isso seria revertido completamente. Acho até que não, porque a tendência no Brasil é essa, né? Toda vez que você dá a um político uma benesse, depois para tirar é muito difícil. Mas eu tenho certeza de que vai haver uma disputa aí por esses recursos entre executivo e legislativo. Aí a gente vai ter que ver, dependendo de quem for o executivo em 2023, o resultado vai ser outro. Malu Gaspar, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Malu. Um grande abraço. Eu que agradeço, gente. Um prazer sempre estar no Ao Ponto. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Câmara, da Veja e do Estadão. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.